Olá, turma! Hoje nós vamos ver as atividades referentes à apostila do segundo bimestre. Então, nós vamos ver o conteúdo, que é clima e bioma, e vamos, no final, ver as atividades propostas. Essas atividades propostas, vocês irão responder no Google Formulário que será postado na plataforma. Então, na plataforma será postado o Google Formulário com as mesmas perguntas que estão na apostila. Então, ao invés de tirar foto, vocês vão ver em Google Formulário e irão responder lá. Irei fazer 2 vídeos referente a essa apostila. Tá? Então, depois desses 2 vídeos, vai aparecer o Google Formulário. Então, vamos começar estabelecendo a diferença entre tempo e clima. Tempo é o estado físico das condições atmosféricas em um determinado momento e local. Então, tempo é agora. Então, nesse exato momento que você está assistindo esse vídeo, você consegue ir para a frente da sua casa, apartamento, onde você mora, e vai conseguir ver o tempo. É dia, é noite, está chovendo, está muito calor, está frio. O que você consegue observar? Tem nuvens no céu? Então você consegue observar essas informações. E se você tiver os instrumentos necessários, você consegue medir essas informações. Consegue medir temperatura, consegue medir quantidade de água na atmosfera, consegue medir quantidade de chuva, se estiver chovendo. Vai conseguir medir pressão atmosférica, vai conseguir medir direção e velocidade do vento, consegue medir todas essas informações, que nós vamos ver um termo aqui um pouquinho mais na frente, que é a mensuração. Então, mensurar é medir. Enquanto que o clima é o estudo médio do tempo, né? Então, o que é o estudo médio do tempo? Eu olho tempo atmosférico, medi tempo atmosférico hoje, amanhã, depois. Quando eu pegar um tempo médio, eu vou conseguir ver clima. Então, quando eu vou estudar tempo, eu vou medir os elementos do tempo. Quais são os elementos do tempo? Vento, umidade, chuva, temperatura. Esses são os elementos do tempo atmosférico. E quando eu estudo o tempo atmosférico durante um período aproximado de 30 anos, eu vou ter 30 anos de informações sobre o tempo. Então eu vou fazer uma média dessas informações. Média de temperatura, média de chuva, de umidade no ar, de vento, direção, velocidade. Eu faço uma média. Quando eu encontrar essa média, eu tenho o clima. Então, o clima pode ser definido como uma condição duradoura do ambiente atmosférico. É aquilo que mais se repete. E os climas, eles são diferentes. Por que eles são diferentes? Porque tem fatores climáticos que vão interferir nos elementos do clima. E os elementos do clima são radiação, temperatura, pressão atmosférica e umidade do ar. Radiação. Radiação é luz solar.
fonte de calor da atmosfera terrestre. Qual é a fonte de calor da nossa atmosfera? Luz. Luz solar. A luz que chega na Terra, que tem origem no Sol, é a fonte de energia da atmosfera do nosso planeta. E essa fonte de energia, ela vai produzir calor, temperatura. Então, a temperatura da atmosfera, ela pode ser mensurada, ela pode ser medida. Então, eu posso medir temperatura. No nosso país, comumente, nós utilizamos a escala Celsius. Essa não é a única escala, é a que nós utilizamos e, na verdade, ela é a mais utilizada no mundo inteiro. Não é só o Brasil que utiliza essa escala. Mas existem pelo menos outras duas importantes, a Fahrenheit e a Kelvin. Outro elemento do clima é a pressão atmosférica. O que é pressão atmosférica? É o peso que a atmosfera faz sobre a superfície terrestre. Então, a atmosfera, ela tem gases. Gases têm massa. Massa atraída pela força da gravidade, peso. Então, todo o ar da atmosfera, ele tem a tendência de ficar próximo da superfície da Terra, devido à força da gravidade. Umidade do ar. Umidade do ar é a água na atmosfera. Então, essa umidade, ela pode ser absoluta, que é a quantidade total de água na atmosfera, ou pode ser a umidade relativa, que é a quantidade de água na atmosfera em relação ao total que pode existir na atmosfera. Então, qual é o total de água que pode existir na atmosfera? 4%. 4% de todos os gases da atmosfera é o total de água que pode ter. Então, quando ele chega nesse total de todos os gases, dizemos que tem 100% de umidade relativa no ar. Ponto de saturação, chuva. E os climas, eles estão sob a influência dos fatores climáticos. Quais são esses fatores climáticos? Altitude, latitude, maritimidade e continentalidade, massas de ar, correntes marítimas e localização geográfica. Então, vamos ver um a um. Fator altitude. Como que acontece? Quando a altitude aumenta, diminui a temperatura. A temperatura fica menor. Então, quando eu olho para o alto de uma montanha, eu vejo gelo, vejo neve. E eu sei que para ter gelo e para ter neve, a temperatura tem que estar a menos de 0 grau. Então, a temperatura está baixa. Tá? Essa temperatura baixa é devido à altitude. Um outro fator, esse muito importante para a gente entender clima, é a latitude. Por que a latitude? Porque a latitude ela está diretamente relacionada à radiação solar. Lembra? A radiação solar é a fonte de energia da atmosfera. Então, quando eu estou a 0 grau de latitude, linha do Equador, a radiação solar ela é intensa, muito calor.
quando eu estou a 90 graus de latitude, no polo, a radiação solar ela é pouco intensa e, dependendo do período do ano, é inexistente. Se não tem fonte de energia para aquecer a atmosfera, frio. Aí eu vou entender que se eu estou próximo da linha do Equador, calor. Se eu estou no polo, frio. À medida com que eu aumento a latitude, diminui a temperatura. Esse é o principal fator climático, porque ele está diretamente relacionado à intensidade de luz. Um outro fator climático é a maritimidade e a continentalidade. Maritimidade, perto do mar. Continentalidade, longe do mar. Então, a maritimidade, pouca amplitude térmica. A continentalidade, grande amplitude térmica. E essa temperatura, essa umidade, nós vamos encontrar nas massas de ar. Então, as massas de ar é que tem temperatura, umidade e, por diferença de pressão atmosférica, ela se movimenta de um lado para o outro. E o último fator, as correntes marítimas. Então, as correntes marítimas é o outro fator. O que é corrente marítima? Essa grande massa de água que leva as características do seu local de origem. Temperatura, salinidade, pressão, densidade. Então, ela vai se deslocar pelos oceanos. Ela vai levar essas características. Pode ser uma corrente marítima fria ou uma corrente marítima quente. A corrente marítima quente, ela favorece a evaporação. Mais água na atmosfera, mais chuva. E a corrente marítima fria, ela dificulta a evaporação. Menor quantidade de água na atmosfera, menos chuva. Deserto.